Gente, eu sou a Fernanda, sou executiva comercial da Unimed Nacional e hoje a gente vai falar um pouquinho dos nossos produtos. Eu vou começar falando para vocês, gente, um pouquinho do sistema Unimed. O que é o sistema Unimed? O sistema Unimed, gente, ele tem hoje 341 Unimeds presentes em território nacional, tá certo? A gente contabiliza aí um total de 18 milhões de beneficiários, tá certo? Mais de 118 mil médicos cooperados e a gente tem uma abrangência aí de atendimento de 86% de cobertura nacional. Quando eu falo a gente tem, é bacana vocês entenderem da forma que tem o atendimento perante as outras demais Unimedes. Por quê? O produto Unimed Nacional, ele é um plano nacional. Ele já diz Unimed Nacional. Então, aonde tem Unimed, a gente vai dar o atendimento para o nosso cliente. A Unimed Nacional, ela tem aí mais de 4 milhões de beneficiários, 2 milhões deles sendo clientes diretos, que tem o produto, né, da Unimed Nacional. Temos mais de 2 milhões e meio pela rede de intercâmbio. Não sei se todos vocês já ouviram falar da rede de intercâmbio, mas para quem não sabe, eu vou explicar. O intercâmbio, como ele funciona? Aonde o nosso cliente, ele tem cobertura nas demais Unimeds que existem. Então, quando a gente fala dessa forma, eu explico que a Fernanda tem o plano da Unimed Nacional, porém ela foi viajar e foi até a praia. Lá não é produto da Unimed Nacional, porque a gente qualifica cada Unimed pela área de comercialização. E aí, diante desse processo, eu vou ter atendimento pela Unimed local, ou seja, Unimed Santos. Então, o meu plano sendo nacional, eu consigo ter esse atendimento da forma normal, tá certo? Como consultas, exames, internações e cirurgia, porque o meu produto, ele é nacional. Fortalecimento da marca, gente. Há alguns anos atrás, em 2015, a gente teve a falência da Unimed Paulistana. Tanto o vendedor quanto o cliente final ficasse um pouquinho com aquele pé atrás, né, com relação à venda de Unimed. E aí a gente batalhou arduamente, dias a dias, dias após dias, para que a gente conseguisse retomar o fortalecimento da marca aqui em São Paulo. Porque as demais estados, cidades, principalmente no interior, a marca Unimed é muito forte. Eu acredito aqui que todo mundo já deve ter ido em alguma cidade do interior e tem uma plaquinha lá escrito, aqui tem Unimed. Então, aqui em São Paulo, a gente teve que refazer todo esse trabalho para mostrar que a Unimed Nacional, ela não tinha nada a ver com a Unimed Paulistana, a não ser que tudo que aconteceu com a Paulistana, né, aqueles beneficiários que não saíram, que não migraram, vieram para a nossa carteira, porque a gente, no passado, era o nome Central Nacional Unimed, tá aí o nominho curtinho de CNU. Então, a gente não tinha essa adaptabilidade de fazer a venda, a gente não vendia PME, a gente só vendia para grandes empresas acima de 1.000 vidas, e com isso, com a falência da Unimed Paulistana, a gente teve que se reinventar e se reinventar de todos os moldes aqui em São Paulo. Então, pensando nisso, a gente fez o fortalecimento. Então, assim, hoje a gente tem a Academia Unimed, Teatro Unimed e o Espaço Unimed. O Espaço Unimed, ele foi lançado em abril do ano passado. Para quem conhece ou para quem já foi, é o antigo Espaço das Américas, tá certo? Então, assim, a gente teve que rever esse conceito de como a gente ia recolocar a marca aqui em São Paulo. Hoje o nosso cliente, ele procura, né, o atendimento Unimed, e um dos feedbacks que eu mais recebo é: Fernanda, o meu cliente não quer sair da Unimed. Então isso é um ponto positivo para nós, de trabalho de 5 anos atrás, que a gente foi lá conseguindo, de uma forma bem transparente, quem era a Unimed Nacional. Agora vai começar, gente? Vou iniciar agora a nossa parte de produtos. Eu vou iniciar, gente, falando dos nossos produtos, que primeiro vai ser o Linha Bem-Estar, que é o plano Bem São Paulo. Bem Brasília, a gente não pode comercializar, tá certo? Como esse é um treinamento para todas as Unimedes Nacional, acabou saindo também o produto Bem Brasília, mas a gente só pode comercializar o produto Bem São Paulo. Nós vamos ter nossos produtos que a gente chama de prateleira, que é o clássico, estilo absoluto, superior e o exclusivo. E aí a gente inicia, então, falando um pouquinho do produto Bem São Paulo. O meu produto Bem São Paulo, gente, ele tem uma característica completamente diferente do que a gente costuma ver, né, e vender. Por que que eu falo isso?
isso. Ele é um produto regional, ele não é nacional, tá? Só que o produto regional, ele é bem regionalizado na parte somente de São Paulo, capital e Osasco. Então, tanto o CNPJ quanto as vidas, elas precisam residir dentro dessa área de comercialização. A gente tem uma rede diferenciada, então eu só vou ter atendimento em 11 hospitais, sendo eles os principais, o Hospital Sepaco, Oswaldo Cruz da Vergueiro, Hospital Vitória da Zona Leste, Hospital São Paulo, Hospital Santa Maria. E laboratórios, a gente vai utilizar o AMAIS, o Cura, o CRIA e o FEME. Esse produto, gente, ele não possui reembolso, mas a acomodação, o cliente pode optar enfermaria ou apartamento, e ele é um produto apenas de coparticipação. Só que tem um outro diferencial, ele vai dar o atendimento de urgência e emergência amplitude nacional pelo sistema Unimed, que foi ali o que eu expliquei sobre a rede de intercâmbio. Alguma dúvida? Eu queria aproveitar para perguntar sobre o Bem Brasília. Se a gente, por acaso, estiver comercializando alguém que o CNPJ é de Brasília e eles moram lá, a gente comercializa ele? Não pode. Não pode. Por quê? Só para vocês entenderem com relação às praças, tá? Hoje a Unimed Nacional, ela consiste em onde? São Paulo, Brasília, Bahia, Manaus. Cada uma delas tem as suas plataformas de venda. Da mesma forma que as corretoras de lá não podem comercializar com CNPJ daqui, a gente também não pode comercializar com CNPJ daqui para fazer a venda. Ficou claro? Ficou sim. A dúvida era só se era questão do cliente ou se era regra da empresa. Não, é uma regrinha nossa, na verdade é regra de Unimed, tá? A gente tem aí a Unimed do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, mas é ela que estabelece as nossas áreas de comercialização. Então, cada Unimed tem a sua área de comercialização. Então, quando chegar na minha área de comercialização, vocês vão ver que tem bastante cidades, realmente não tem o que a gente fazer, porque não pertence à minha área. Legal. Falando um pouquinho mais do produto Bem São Paulo, ele conta com alguns diferenciais. Por quê, gente? O produto Bem São Paulo, ele foi desenhado por uma forma online. Vocês viram lá que eu falei que era só produto de coparticipação, certo? Só que dentro dos meus diferenciais, tudo que for efetuado de forma online é isento da coparticipação. Então, a gente já inicia no produto Bem São Paulo com concierge assistencial à saúde, que vai facilitar a jornada do beneficiário com o médico. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ter um médico que vai cuidar dele desde o início da vigência até o dia em que ele não estiver mais na Unimed. Fernanda, esse médico vai ser o único médico dele? Não, gente. A gente vai ter a rede de médicos também. Mas a gente sempre pensa que o cuidado mais próximo evita com que o nosso cliente ele faça utilizações desnecessárias. Então, esse médico ele vai ajudar em toda a parte, tipo, eu preciso marcar um exame, realizar alguma coisa diferencial. Então, ele vai ter esse concierge que vai estar ajudando esse cliente. A gente colocou esse diferencial como essa assistência para o nosso cliente. Além do desconto em farmácia, ele tem o pronto atendimento virtual, que é atendimento médico à distância. Ele é um pouquinho diferente, vocês estão vendo que aqui abaixo eu falo da telemedicina eletiva. Telemedicina é uma coisa e o pronto atendimento virtual é outra. Pronto atendimento virtual é um pronto-socorro online para sintomas médicos. Então, assim, não precisa marcar consultas, é só entrar pelo aplicativo e colocar lá o pronto atendimento virtual, que aí o médico ele vai fazer o atendimento. Então, em casos como urgência, emergência, esse tipo de coisa, que seja sintomas leves, como resfriado, uma dor de cabeça, sabe que está com uma sinusite. E aí esse médico ele pode medicar, ele vai poder passar solicitações de exame para que a pessoa leve no médico de confiança dela. Vamos ter a telemedicina, aí é outro ponto, então é o atendimento médico em diversas especialidades, então a pessoa vai marcar realmente com o médico, esse médico vai dar o atendimento para esse cliente, então são especialidades, diferente do pronto atendimento virtual, que é apenas o médico clínico. Já na telemedicina eletiva, ele vai ter como passar um pediatra, no caso de criança, no ginecologista, no caso da mulher, um neurologista, no caso do homem, enfim. Na telemedicina eletiva, ele já tem as especialidades. Depois a gente passa para a telepsicologia. A telepsicologia, gente, é atendimento de psicólogos e psiquiatra
para ajudar também no dia a dia do nosso cliente. A gente sabe que há 2 anos atrás foi um ano bem pesado com relação à Covid, todo mundo dentro de casa, e isso meio que aflorou e desencadeou algumas doenças psicológicas nas pessoas. Então, com isso, a gente coloca também esse atendimento para fortalecer a saúde mental dos nossos clientes. Pensando também, gente, que ainda, né, existe muito daquela parte mais de preconceito mesmo, né? Às vezes a pessoa, ela mesma não quer falar para o chefe que ela tem uma consulta de psicólogo e ela tem que se retirar, enfim. Pensando em todo esse contexto, a gente colocou da melhor forma para que o cliente tivesse esse atendimento. E aí aqui eu falo sobre a isenção de coparticipação. Então, tem tudo que for utilizado de forma online, ela vai ter essa parte de isenção de coparticipação. Clínicas Unimed, gente. Nós temos 2 clínicas que fica, uma que chama Clínica Personal Tatuapé e a Centro de Especialidades Unimed Apeninos. Essas 2 clínicas, elas vão atender o nosso cliente bem São Paulo. Mas, claro, a gente conta com mais 80 clínicas credenciadas, porém, somente essas 2 clínicas, tanto a Personal Tatuapé quanto a da Apeninos, é isento de coparticipação quando o nosso cliente ele faz a utilização diante das clínicas. Então, as especialidades que nós temos é o médico da família, pediatria, ginecologista, ortopedista, neurologista pediátrico, reumatologista, gastroenterologia, cirurgia oncológica, endocrinologia, ortopedia, neuropediatria, neurologia clínica, oncologia clínica e hematologia. Nós temos todas essas especialidades dentro das nossas clínicas para atender o cliente e ter a isenção de coparticipação. Como funciona, gente, a regra de coparticipação dentro da Unimed Nacional? A gente tem a limitação de coparticipação para consultas no valor de R$ 25,00, consultas em pronto-socorro R$ 50,00, exames do grupo 1, que são exames simples, 30% do valor da tabela, limitado a R$ 30,00, exames do grupo 2, que são exames de alta complexidade, 30% do valor da tabela, limitado a R$ 140,00. A gente tem 2 diferenciais que faz com que o nosso produto de coparticipação, não apenas no produto Bem São Paulo, mas como no nosso produto de prateleira, eles fazem o diferencial no ato da venda. Qual que é? A gente não tem coparticipação para internação, então o cliente não paga nada, ou seja, Fernanda, fui no pronto-socorro, passei mal, fiz lá, né, o atendimento de urgência com o médico, só que gerou uma internação. Eu vou pagar pela internação? Não, você só paga pelo pronto-socorro. Mas, Fernanda, eu vou ficar 1 semana, 2 semanas internadas no pronto-socorro, no regime de internação. E isso vai desencadear alguns exames. Eu vou pagar por esses exames porque eu estou internada? Também não vai pagar nada. Dúvidas? Não, bem legal isso aí. E o limitador mensal de R$ 280,00 por beneficiário não acumulativo. O que isso quer dizer? Cada beneficiário, ele não vai ultrapassar o valor de R$ 280,00 de gasto com o produto de coparticipação. A gente sabe que um dos maiores medos das pessoas hoje é com relação à coparticipação, porque sempre vira uma bola de neve. É isso que eu escuto nos treinamentos. Então, pensando em tudo isso, a gente falou, por que a gente não pode otimizar a venda de coparticipação para que o cliente entenda como que é a utilização? Nem sempre vai vir R$ 1.000, nem sempre vai vir R$ 500, mas para deixar o nosso cliente final mais tranquilo, mesmo a gente explicando, mesmo a gente falando da coparticipação, a gente colocou esse limitador. Então, se a Fernanda tem o produto de coparticipação e ela sabe que dentro do mês ela gastou R$ 500, qual que é o valor que vai vir para ela pagar com relação à de coparticipação? R$ 280,00. Os demais valores, eles são efetuados o pagamento pela operadora. Por isso que aqui eu coloco que ele não é acumulativo. Mas, Fê, vamos lá. Se tem uma família, 4 pessoas, é 280 para cada pessoa? Para cada pessoa. E isso tem que deixar claro. Pode ser que para Fernanda venha 280, para o Rodrigo venha 80, para o fulano venha 50 e para outra apenas 25. Mas é sempre por beneficiário e não é acumulativo. Segundo ponto da nossa coparticipação. Para quem não sabe, gente, o hospital
principalmente quando a gente fala em pronto-socorro, eles têm até 90 dias para mandar o faturamento para a operadora cobrar do cliente. Então, em muitos casos de coparticipação, vocês podem já ter escutado, a operadora não me mandou. E aí, quando passou 2 meses, veio aquela conta gigantesca do que ele fez há 2 meses atrás. Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer esse limitador para que o cliente não corra esse risco e também não ache, né, que a operadora está cobrando além do que ele teve de utilização. Produto clássico, gente. Agora a gente vai entrar nos produtos de prateleira. Tá certo? O meu primeiro produto de prateleira, por que eu falo isso? O produto Bem São Paulo, ele só tem o produto Bem, ele é um produto de forma online para a isenção de coparticipação. Já nos meus produtos de prateleira, gente, eles não vão ter as funções online. Eles só vão ter realmente o que compete de dentro da utilização. O meu primeiro plano é o clássico, acomodação em enfermaria, com ou sem coparticipação. A abrangência do clássico, gente, por ele ser um produto de entrada, ele é somente regional. Ele não possui reembolso, mas ele já tem descontos de farmácia e ele já contempla a Unimed Odonto. Ou seja, o plano odontológico já está desde o plano clássico. Quais são os hospitais? Cristóvão da Gama, Santa Isabel, Sepaco, Hospital Cruz Azul, Santa Cruz, Rubem Berta, Inova, Hospital Avicena, Hospital São Bernardo e Hospital Cruzeiro do Sul. Qual que é a rede que vai dar atendimento de laboratórios? 100% da rede Lavoisier. Aqui, quando eu falo de abrangência regional, eu preciso deixar claro para vocês que é apenas dentro da minha área de comercialização. Só que, se o cliente tem um plano clássico e ele foi viajar, ele também tem a assistência de urgência e emergência, a amplitude nacional dentro da rede Unimed. Então, quando a gente fala urgência e emergência, vocês entendem que é às 12 primeiras horas, correto? Sim. Correto. Então, anotem que o plano clássico ele é regional, mas ele dá urgência e emergência amplitude nacional. Meu próximo plano é o estilo. Acomodação em enfermaria ou apartamento, com ou sem coparticipação. Eu já virei a chavinha, gente. Por quê? O meu estilo ele já tem abrangência nacional. Ele não é mais regional. Ou seja, eu vou ter atendimento aonde tiver Unimed, não apenas para urgência e emergência. Então, eu vou poder utilizar, às vezes, para uma cirurgia, para uma internação, para uma consulta, reembolso apenas para consultas, desconto em farmácia e além das assistências que eu falei que era a Unimed Odonto, também entra a assistência funeral. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e aí eu vou pedir para um de vocês aí me responderem, tá? Eu sou uma cliente e estou entrando em contato na corretora de vocês e eu me interessei muito pelo plano estilo. E aí eu vou perguntar, olha, eu queria saber se vocês têm reembolso para consultas de psicologia no plano estilo. O que vocês respondem para o cliente? Bom, agora, pelo que eu ouvi aí, não, né? Porque para consultas... Mas por que você falaria que não? Me explica. Porque é terapia, não é? Muito bem. Vamos lá, gente. Quando a gente fala reembolso para consultas, todo mundo tem que entender que é apenas para CRM médico. Quando a gente fala de psicólogo, fonoaudiologia, entre outros, isso é tratado como sessão, não é consulta. Não existe eu ir à consulta de psicologia. Existe eu ir na sessão de psicologia. E muitas vezes a gente, né, falando no calor da emoção da venda, a gente fala, não, vai ter, ó, tá ali, ó, reembolso para consultas. Então, gente, sempre se lembre que no plano estilo é apenas reembolso para as consultas com CRM médico. Quais são os hospitais? Santa Virgínia, Infor, Bartira, Assunção, CEPA, SEMA, Nipo Brasileiro, Beneficência Portuguesa e Metropolitano, da LAP do Butantan. Laboratórios, a mais, Time Levite, Tecnolab e o FEME já fazem parte do plano estilo. Acomodação em apartamento, com ou sem coparticipação, abrangência nacional, reembolso para 2 vezes o valor da tabela. Então, se vocês ainda não tiverem meu reembolso, depois eu passo para vocês, ou eu passo para a Sá e a Sá repassa para todos vocês. Então, aqui, vocês estão vendo que eu já não falo mais que é apenas para consultas? Porque a partir do meu absoluto, eu já vou ter um reembolso de uma forma geral. Só que é sempre 2 vezes o valor da tabela minha de reembolso que já existe. Eu
Eu vou ter o desconto em farmácia e além das assistências que eu falei anteriormente, vai entrar a assistência domiciliar. Quais são os hospitais que dão cobertura no plano absoluto? São Caetano, São Luís do Jabaquara, São Luís do Itaim, Santa Joana, Hospital Vitória, São Camilo do Ipiranga, São Camilo de Santana, Hospital Vila Lobos, Hospital Lefort e o Hospital Santa Catarina. Eu costumo dizer que o Santa Catarina, gente, ele é a nossa cerejinha do bolo, porque se vocês começarem a olhar as operadoras, né, o Santa Catarina, ele só vai, né, em planos top. Já no meu absoluto, não. Eu já dou aí num produto de prateleira, que ele é considerado o segundo produto de vendas. Eu vou ter como laboratórios Delboni, Salamon Isope e o Centro Diagnóstico Santa Joana. Superior, acomodação em apartamento, com ou sem coparticipação, abrangência nacional, reembolso 3 vezes o valor da tabela, além das assistências que eu falei anteriormente, vai entrar a assistência de viagem nacional. Gente, vocês já venderam o produto da Unimed Nacional? Eu já vendi. Eu vendi. Já vendeu? E qual produto que vocês venderam? Superior. O superior. Eu vendi o Alguém- clássico. Claro. Eu acho que eu vendi o Eu também clássico vendi e o o clássico. superior. E vocês sabiam que quando a gente fala em produtos de prateleira, o meu superior é o produto mais comercializado na venda? Eu Não sabia. Só para vocês entenderem. Vocês conseguem ver algum diferencial aí na minha rede? Tem a rede São Luís. O que mais? O laboratório Fleury. Exatamente. Nós temos esse produto que compete à rede como São Luís do Morumbi, São Luís da Anália Franco, Hospital Maternidade Brasil, Oswaldo Cruz, Hospital Sabará, São Camilo, Hospital 9 de Julho e Promatrix. Só que eu já tenho laboratórios diferenciados como o CDB Premium, o Fleury e o Alta Diagnóstico. O que a gente pensou quando foi elaborado esse produto, gente? Tem gente que quer fazer redução de custo, mas eles não querem perder atendimento. Por que a gente não pode otimizar essa parte? E quando a gente fala de Fleury alta, a gente pensa em quais hospitais? Albert Einstein e Sírio. E o Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês, eles encarecem o produto por conta do próprio hospital, pelas tratativas que eles nos colocam. Então, pensando nisso, a gente falou, pô, mas sempre tem dois tipos de cliente. Tem o cliente que quer a rede de hospital e tem o cliente que quer a rede de laboratórios. Por que a gente não pode desvincular? Porque aí, às vezes, o cara, ele quer ter Fleury, mas ele não quer pagar para ter Albert Einstein, porque ele tá feliz indo lá no São Luís do Morumbi. Ele gosta do São Camilo da Pompeia. Ele gosta do 9 de julho. E aí a gente fez o quê? Desvinculou. Então, o meu plano superior com relação a custo de quem tá vindo e quem quer redução de custo de Albert Einstein, de Sírio, gente, é venda fechada. Podem ter certeza. E se vocês forem pesquisar nos demais operadoras, vocês vão ver que nenhum deles fazem dessa forma. Eles não desvinculam o produto, né, o hospital versus laboratório. Então, fica aí a dica para vocês, caso vocês tenham algum cliente premium, né, que quer a redução de custo, vocês podem apresentar o produto superior e falar sim, gente, do Fleury e do Alta Diagnóstico em atendimento no plano superior. E por fim, a gente vai falar do exclusivo. O exclusivo, né, pelo nome já diz, então eu vou ter Samaritano, Vila Nova Star, Sírio-Libanês, Albert Einstein. Um ponto de atenção, gente. Albert Einstein, nós temos a cobertura da retaguarda completa. O nosso cliente, ele está assistido pela retaguarda, então ele não vai ter nenhum tipo de valor excedente quando ele entrar dentro do Hospital Albert Einstein. Como que está a acomodação? Em apartamento, o cliente também pode optar com ou sem participação, abrangência nacional, reembolso até 8 vezes o valor da tabela. Aqui eu vou contar com as assistências e vai entrar a assistência internacional e a assistência PET para o produto. Outro detalhe importante é os serviços extra hall. O que é serviços extra hall, gente? É tudo que não tem cobertura pelo hall de procedimento, mas a gente colocou como um upgrade para o nosso cliente exclusivo. O que são? Quais são elas, né? A gente vai falar que tem vacinas, então a gente coloca aí por parte de reembolso por R$120 a dose. É apenas o calendário nacional de vacinação do Ministério. Então, aquelas outras vacinas mais caras, a gente não dá cobertura, é somente o que é calendário nacional de vacinação. Eu vou ter cobertura hospitalar para transplante, além do que o hall tem de cobertura
Já no plano exclusivo, eu vou colocar transplante de pulmão e fígado, que não tem cobertura pelo rol, apenas nos serviços extra rol. Psicomotricidade e hidroterapia, eu vou colocar 60 sessões. Refeições para acompanhantes é somente no plano exclusivo. O check-up, aqui também conta como um diferencial. Geralmente os check-ups do Albert Einstein e Sírio, eles só dão para titulares, e no caso da Unimed Nacional, a gente também abriu para cônjuges. RPG, 60 sessões por ano e por usuário. A cirurgia de miopia com astigmatismo associado, a gente coloca sem limitação. Eu vou ter escleroterapia de veias por sessão de membros inferiores. A gente colocou 12 sessões por ano e por usuário. E eu tenho transporte aeromédico, que é atendimento 24 horas e 7 dias por semana. O cliente ele consegue ter essa utilização desde que tenha a autorização prévia e a solicitação do médico responsável, caso ele venha precisar desse transporte aeromédico. Diferenciais. Vocês sabiam das assistências da Unimed? Certo. Para quem já vendeu, conhecia as assistências? Não. Bacana. Então, eu vou falar um pouquinho delas, tá? Gente, a gente tem essas assistências de forma gratuita para o cliente. Então, desde o meu primeiro produto, que tem lá o odonto, e depois que vai vindo o estilo com a assistência funeral, enfim, todas elas são de formas gratuitas. E aí, como que ela está desenhada? A assistência domiciliar. Serviços gerais para residência, como vidraceiro, chaveiro, encanador e eletricista. Assistência funeral individual. Os serviços de sepultamento, cremação e translado, além de acompanhamento com os familiares, assistência PET, agendamento de consulta veterinária, questão de vacina, domicílio, serviços de pet home e farmapet, entre outros cuidados com seu animal. Eu vou ter a assistência internacional, que é para suporte para localização de bagagem e perda de documento, auxílio para o retorno antecipado, tanto do regresso do menor desacompanhado. Eu vou ter a assistência de viagem nacional, que é um suporte de localização de bagagem, caso tenha necessidade, mas eu não vejo a necessidade porque é um produto nacional, ele vai ter assistência médica odontológica, e a Unimed Odonto, que é para todos os produtos de saúde. Caso vocês queiram, gente, anotar o site, é o centralnacionalunimed.com.br/assistência. Cada assistência que eu falei aqui tem um contrato, e dentro desse contrato, a leitura é super rápida, tá? É de 3 minutinhos. Tem contrato que é 2 páginas, mas dá para ler em 2 minutos. Fala o que cada assistência vai cumprir para o cliente. Então, quando vocês estiverem ofertando, essa parte tipo de venda, vocês podem colocar esses diferenciais, gente. Porque isso, querendo ou não, faz com que o cliente ele se sinta especial. Poxa, você não está vendendo apenas saúde para ele. Você está vendendo de uma forma abrangente tudo que ele precisa de forma do atendimento. Dúvidas? Nenhuma. Esses assistentes têm carência ou a partir do momento que você contrata É a ela? partir da data da vigência, tá certo? Ele vai ter ele não tem carência, mas ele tem a forma de que ele a quantidade de utilização dentro do ano. Uma pergunta. E para o cliente solicitar essa assistência, é pelo aplicativo? Ele tem que ligar? Não, aqui, ó, Central de Atendimento das Assistências. É o 0800 727 3045. Por isso que é importante vocês mandarem um contrato para o cliente, porque lá vai ter o 0800, lá vai explicar como que faz a solicitação. Igual, Fernanda, viagem internacional, eu posso ligar no dia que eu estou viajando? Não, gente, não pode. Tem que ser no mínimo de até 60 dias com antecedência. A empresa que cuida com relação a essas assistências, ela precisa fazer um contrato, entender para onde ele vai, tudo isso certinho. Pode falar. Em relação à assistência PET, por exemplo, os 60 dias é somente para viagem internacional ou assistência PET também? Não, aí vai variar do atendimento, aí tem que ler o contrato, tá? Eu acredito que, assim, se for precisar de uma microchipação, é só uma vez que consegue fazer por cachorro. Agendamento de consulta dentro do lar, se eu não me engano, é até 2 consultas diante do contrato. Unimed Odonto, gente, a gente colocou o plano odontológico sem franquia, de forma gratuita para o nosso cliente, tá?
O atendimento ele é prestado pela Unimed Odonto. Então, o cliente ele precisa baixar o app Unimed Odonto para que ele consiga visualizar a sua carteirinha. Tanto Unimed Nacional Saúde quanto Unimed Odonto não é enviado ao carteirinha, é apenas via aplicativo. Qual foi o plano escolhido? O plano escolhido é o essencial, então o cliente ele vai ter atendimento nacional, porque a gente fala da Unimed Odonto e ela também é nacional, tá certo? Só que o cliente ele não consegue cancelar essa assistência, ele não consegue fazer um upgrade e nem o downgrade. Por quê? Quando a gente fala de assistência e de forma gratuita, vocês entendem que o cliente ele não consegue movimentar, ele só consegue fazer a utilização. Fazer uma pergunta? Pode, claro. Olha, o assistência odonto que já é gratuita é a partir do estilo ou do É a partir absoluto? do clássico. Ah, já a partir do clássico, perfeito. Tá bom, que eu não tinha notado. Isso, a partir do clássico. Tá joia, obrigada. Então, atendimento 24 horas, conexão e facilidade, a rede credenciada é apenas pelo site ou pelo aplicativo, atendimento nacional, e o atendimento, gente, vai ser o que o RS cobra, tá? Então, assim, Fernanda, se o cliente quiser fazer alguma coisa de estética, não está previsto pelo rol, então não vai ter o atendimento. A central de relacionamento, se vocês puderem anotar, é o 0800 9428 428. Posso seguir? Estão comigo? Sim, pode seguir. Pode seguir. Tabela de preço, gente. Eu, como executiva, eu vou ter o tratamento até 99 vidas. Então, vai ser de 2 a 99 vidas. A gente chama de porte 1, contratos de 2 a 29 e porte 2 de 30 a 99. Se vocês tiverem qualquer tipo de cotação acima de 100 vidas, aí entra outro executivo para dar o suporte para vocês. A Fernanda é apenas 99 vidas. Primeira regrinha, gente. Nós temos a tabela compulsória. Vocês devem ter escutado. Tabela compulsória, livre adesão, opcional, enfim. A gente utiliza a tabela compulsória quando vier 100% do FGTS ou 100% do quadro societário. Então, eu preciso que sempre a aposta seja encaixada dessa forma. Se não vier 100% do FGTS ou não vier 100% do quadrário, aí tem que fazer naquela tabela livre adesão opcional. Ficou claro? Sim. Então, gente, o que vai entrar direto como tabela compulsória? No caso de empresa MEI, tudo que for empresa individual, ele é feito pela tabela compulsória. Geralmente só pode ter um único dono ou uma única pessoa registrada. Se entrar um ou outro, já compete a tabela compulsória. Regras de comercialização. Gente, como que a gente faz para vender Unimed Nacional? O que tem que ter de um ponto mais específico para que a venda aconteça? Alguém sabe me responder? A região onde você está vendo. Exatamente. Eu ia falar que é onde o CNPJ está. Exatamente. Gente, para a venda fluir, sem liberação diária, sem nenhuma dor de cabeça, eu preciso que o CNPJ esteja dentro da área de comercialização. E qual é essa área, gente? Vocês conseguem visualizar aí? São Paulo, Barueri, Biritiba Mirim, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mariporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, Suzano, Taboão da Serra, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Salesópolis e São Lourenço da Serra. Essa é a minha área de comercialização. O CNPJ da empresa, ele precisa estar dentro dessa área. Aonde estão as vidas, a gente não quer saber. Eu só quero entender que, se o CNPJ está dentro dessa área, a venda pertence à Unimed Nacional. Fui clara, gente? Foi sim, legal. Sim. Vamos lá. Caso o CNPJ esteja fora da nossa área, deve ser solicitado liberação diária da Unimed local. Quando que a gente faz essa solicitação, gente? Quando a gente pega um CNPJ, vou dar um exemplo, tá? O CNPJ é empresa lá de Campinas, porém as vidas residem em Santo André, e o cliente quer fazer o Unimed Nacional porque ele mora aqui, né? Ele mora em São Bernardo, ele mora em Santo André. A gente consegue fazer a venda? Consegue, desde que tenha a liberação da Unimed local. Gente, liberação diária, ela não é uma coisa que é rápida, porque eu dependo da Unimed que manda, né, na detectora da área para saber se vai liberar ou não. Então, quando vocês pegarem qualquer venda, gente, que vocês vão solicitar liberação diária,
não trabalhem data de vigência com esse cliente, tá? Não confirmem para ele que a venda vai ser realizada. Primeiro, solicita a liberação diária, passa isso para o cliente, falou, ó, a Unimed, ela não trabalha com prazo, por ser uma liberação diária, então pode ser que eles respondam a gente no prazo de 48 horas, como daqui 40 dias. Então, sempre tem que deixar isso claro. Foi feita a solicitação lá pela Empire, a Empire fez a solicitação, foi respondido com ok, aí sim pode dar sequência na venda. Extensão de dependente, gente. Quem a gente aceita na massa inicial? Eu só vou aceitar como diferente netos, irmãos e sobrinhos até 39 anos, 11 meses e 29 dias. Observação aqui, ó, gente. A exclusão ocorre automático no último dia em que completar 40 anos. Eu não aceito agregado. Então, antes que vocês tirem o microfone do mute, eu não aceito mãe, não aceito pai, sogro, sogra, não aceito cunhado, ok? Eu só vou aceitar como extensão de dependentes e apenas na massa inicial, netos, irmãos e sobrinhos até 39 anos, 11 meses e 29 dias. Dependente filhos, eu vou aceitar, mas a idade limite é até 39 anos, 11 meses e 29 dias. E também vai ocorrer a exclusão automática quando ele completar 40 anos. Isso está em contrato, tá, gente? Mas cabe também a vocês a falar para o cliente. Prestador de serviços, nossos PJ, eu só aceito com empresas com no mínimo de 30 vidas, sendo limitado a 20% da massa. Então, Fê, no porte 1, de 2 a 29, sem chances de a gente conseguir qualquer tipo de prestador. Sem chance, gente. Não tem nem como a gente solicitar. É apenas no porte 2. Vidas a partir de 70 anos. Fernanda, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Unimed, ela aceita até 69, 69 anos, 11 meses e 29 dias. Acima de 70 anos, a gente aceita. Não é que eu não aceito, eu aceito. Mas tem que entrar na regrinha de limitação de 30% da massa inicial. Então, se eu estou iniciando um contrato de 4 a 6 vidas, quantas vidas acima de 70 anos eu vou aceitar? Uma vida. Se eu falo de 7 a 9 vidas, quantas vidas acima de 70 anos que eu vou aceitar? 2 vidas. Se eu falo de 10 a 13 vidas, quantas vidas acima de 70 anos eu vou aceitar? 3 vidas. E assim sucessivamente. Então, vocês sempre vão pegar a massa inicial, colocar vezes 30% para saber a quantidade de vidas acima de 70 anos que eu vou aceitar. Eu tenho 2 vidas apenas, aceita? Não, não levo nem para pleito, porque a gente não pode. CCM, gente. O CCM é o Cadastro de Contribuintes Imobiliários e ele é um decreto de lei municipal. Então, toda empresa, independente da natureza, é obrigatório o cadastro junto à CCM. Se a empresa aqui de São Paulo não tiver esse cadastro, a proposta é devolvida e cancelada. Se vocês tiverem alguma dúvida de como consultar essa documentação, é só jogar lá no Google, consulta CCM, e aí vai redirecionar diretamente para o site da prefeitura. E aí é só jogar o CNPJ e verificar se ele está ativo. Observação, vocês estão vendo aqui que é apenas para empresas de São Paulo. As demais regiões não precisa. Ou seja, vou dar um exemplo. Fernando, CNPJ de Osasco, precisa de CCM? Não. Fernando, CNPJ de Santo André, precisa de CCM? Não. Fernando, CNPJ de São Paulo, precisa do CCM? Precisa. E ele precisa estar ativo. Não precisa mandar nenhuma documentação, tá? Eu só preciso que ele esteja ativo em sistema. Empresas coligadas, gente. Eu aceito empresas coligadas, tanto com sócios em comum ou vínculo familiar entre sócios. Redução de carência. Eu faço a redução de carência até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Acima de 70 anos, não tem redução de carência e entra com carência contratual. A Unimed Nacional, ela não tem remissão, e a gente não aceita os remidos. Afastados. Essa parte de afastado, gente, é para porte 2, tá? Existe acima de 30 a 99 vidas, tem um Excel que ele precisa, tá?
ser preenchido e enviado para o nosso canal, para a gente analisar com relação à empresa. O nosso produto também permite a mescla de produtos. Então, como assim, Fê? Pode mesclar produtos com e sem coparticipação e com abrangências diferentes no mesmo contrato. A gente não precisa seguir ao pé da letra. Às vezes a gente pega uma empresa onde a empresa ela deixa que cada funcionário escolha seu plano de saúde. E aí é dessa forma que a gente também consegue trabalhar. Então, a Fernanda quis um produto superior com coparticipação. A Samara quis um produto de estilo sem coparticipação. Então, a gente consegue mesclar. Mas lembrando, gente, o dependente sempre segue o titular. Não vão falar para o cliente que o titular pode escolher uma coisa e o dependente outro. Isso não pode. Titular abaixo dependente sempre segue a escolha do titular. Quais são as empresas que a gente aceita? Contrato social LTDA, USA, ME, EPP, EIRELI, Sociedade Unipessoal, o MEI e o EI, que é o empresário individual, e o SEI. Quando a gente fala de MEI, de empresário individual e de SEI, é necessário o mínimo de 6 meses de abertura, mais a carta de autenticidade com firma reconhecida. Quais são os documentos obrigatórios para colaborador CLT? Gente, CLT e social ou FGTS do mês anterior à da contratação. Recém-contratado e social ou cópia da carteira de trabalho autenticada em cartório. Estagiário, cópia do contrato do estágio vigente, mais a carta assinada pela instituição de ensino. RG e CPF é obrigatório para todos os contratos até 29 vidas. Beneficiários dependentes, no caso de cônjuges ou companheiros, cópia da certidão de casamento ou escritura pública de união estável. Fernanda, não tem nenhuma dessas duas documentações. Então, pode anexar a declaração de união estável com reconhecimento de firma por ambos, sem documentos complementares. Mas no caso, se tiver filhos em comum, aqui está aí, ó. Caso haja filhos em comum, enviar certidão de nascimento mais declaração de união estável simples. Quando a gente fala, quando tem filhos em comum, vocês entendem que declaração de união estável simples é porque ela não precisa de reconhecimento. Só vai precisar do reconhecimento em cartório quando não tiver filhos em comum. Fui clara? Sim. Extensão de dependentes. Quando a gente fala de netos, cópia da certidão de nascimento, independente da idade. Irmãos, eu vou precisar ou da CNH ou do RG. E sobrinhos, eu vou precisar da certidão de nascimento ou documento de identidade e documentos de identificação do responsável legal, que possua vínculo com o titular. Importante, gente. Vamos falar com empresas de ato ou estatuto? O que são elas? Igrejas, que mais que tem ato e estatuto hoje, fora das igrejas? ONGs. ONGs, muito bem. Tudo que for empresas com ato ou estatuto, a gente aceita, mas temos uma regrinha. Qual que é a nossa regra? Empresas que possuem ato ou estatuto serão aceitas somente funcionários seletistas contidos no FGTS. O único membro da ata que poderá aderir ao plano é o presidente, desde que haja a inclusão de ao menos um funcionário seletista contido no FGTS. Então, vamos supor, Fernanda, peguei uma ONG, mas só vai entrar o dono do CNPJ, que é o presidente. Vocês vão dar sequência na análise? Não. Por quê? A minha regra fala que eu aceito apenas o FGTS, mas como exceção, eu aceito o presidente. Mas para eu aceitá-lo, tem que vir pelo menos uma pessoa registrada. Fui clara? Ramos de atividade Sim. não são aceitos como KNAI principal. Gente, não adianta. Vocês pegaram lá o cartão do CNPJ, vocês viram que no KNAI principal tem motofrete, atividades perigosas, empresas de seguranças armadas e transporte de produtos perigosos, eu não vou aceitar. O que cabe aí no motofrete, gente, que é o que mais aparece, entregas rápidas, eu não aceito, tá? Então, assim, não adianta. Tá no KNAI principal, já declina a venda e fala, ó, não tem como a gente fazer Unimed, porque não tem essa aceitação. Clínica médica, gente, tudo que for clínica, só vamos aceitar até 29 vidas
e a contratação é apenas com coparticipação. Então, clínica médica, a gente só aceita na modalidade de coparticipação. Fernanda, laboratórios e hospitais, a gente não aceita, tá, gente? Então, assim, a gente já deixa claro no treinamento que não temos essa aceitação. Vigências e vencimento. A Unimed, gente, ela não trabalha com data de assinatura para o cliente utilizar o plano. A gente trabalha com um cronograma de entregas de proposta e dentro deles há 3 vigências. Vigência 1, vigência 10 e vigência 20. O que é a vigência? É o início do plano. Então, todos os nossos clientes, eles têm que estar atentos com relação a isso. Por quê? A data de pagamento é 10 dias após a data da vigência. Então, se eu estou falando com um cliente que ele vai fechar vigência 1, o pagamento dele vai ser todo dia 10. Se eu estou negociando vigência 20, vigência 10, o pagamento dele vai ser todo dia 20. Se eu negociar vigência 20, o vencimento dele vai ser todo dia 1º. Então, negociem de uma forma transparente com o cliente, porque a gente não altera nem vigência e nem vencimento. Ficou claro? Alguma dúvida? Tem uma dúvida. Sobre vigência e vencimento. Eu tô com um plano aqui que eu subi para, na verdade, ele queria vencimento para o dia 10. Então, eu tenho que vigenciar esse plano dia 1º? Dia 1º de março, isso mesmo. Vencimento 10. Tá, joia? Era só para ter essa certeza. Obrigada. De nada. Redução de carência, gente. A gente faz a redução de carência até 29 vidas. Acima de 30 vidas, a ANS estabelece que a empresa não entra com carência. E aí, a nossa compra de carência, gente, ela é um pouquinho diferente do que vocês estão adaptados a ver. Por quê? Eu só compro carência de congêneres. Eu não vou fazer equiparação de produtos. Ah, Fernanda, o cara tá vindo igual aqui de uma Ameplan e tá indo para um superior. Tudo bem, gente. A Ameplan é minha congênere, então eu vou fazer a compra da carência dele. Ah, Fê, eu tô com uma Biosaúde. Ela é minha congênere? Por enquanto, não. Mas quando ela entrar, eu vou fazer a compra de carência dela. Eu não vou equiparar, muitas vezes, se ele tá vindo de um plano regional e indo para um nacional. Eu sempre vou olhar se ela é minha congênere. Então, como que a gente faz essa compra? Até 60 dias do cancelamento, eu vou fazer a compra das minhas congêneres, como a Mil, BB Seguros, Ameplan, Golden Cross, Care Plus, Omint, Prevent Senior, Plena, São Cristóvão, Sul América, GNDI. Ficou claro, gente? Quando a gente fala para beneficiários oriundos do sistema Unimed, o prazo é de até 30 dias. Fernanda, a pessoa está vindo lá da Unimed Campinas. Eu vou ter a compra de carência? Sim, você vai ter a compra de carência. Por quê? Ela é a minha congênere, só que ela não pode estar cancelada há mais de 30 dias. Para isso, essa regra de 30 dias também funciona para clientes advindos de Unimed Nacional para Unimed Nacional. Às vezes o cara tem um PJ numa outra empresa, ou ele tem um outro CNPJ, ou ele está vindo do plano adesão, ou ele tem uma pessoa física antigo, ele não pode estar cancelado há mais de 30 dias. Repique de venda, gente. O que é considerado repique dentro da Unimed Nacional? Todos os beneficiários que vierem de CNU para CNU, ou seja, tudo que for Unimed Nacional para Unimed Nacional é repique de vendas. Para não ser repique de vendas, o beneficiário tem que estar cancelado há mais de 90 dias. Fui clara, gente? Vocês entendem quando eu falo com relação a repique de vendas? Então, vamos lá. Eu tenho Unimed Belo Horizonte. Eu estou vindo para São Paulo e eu quero fazer a compra do plano Unimed Nacional. Eu vou ter a compra de carência? Só se cancelou 90 dias. Alguém mais? Gente, estão comigo? Sim, a gente está aqui. Eu vou ter a compra de carência, gente? Se eu vier de Unimed BH? Eu estou vindo de Unimed BH. Vai ser venda normal ou repique de vendas? Por que vai ser repique de vendas? Mas passar 90 dias. Oi? Se ele tiver 90 dias do cancelamento, aí é considerado repique de vendas. Bom, vamos lá. Correto? Se Não. tiver mais... O que é repique de vendas? É quando ele vem de Unimed Nacional para Unimed Nacional. As demais Unimeds não são repique.
Ficou claro? Cortou a sua fala. Só vai ser repique de vendas quando vier de Unimed Nacional para Unimed Nacional. As outras demais Unimedes não são repiques de venda. Então, se eu estou vindo de Unimed Belo Horizonte, de BH, ela é minha congênere. Se eu vier de Unimed Guarulhos, ela é minha congênere. Se eu vier de Unimed Campinas, ela é minha congênere. Só é repique de venda, gente, quando for de CNU para CNU, de Unimed Nacional para Unimed Nacional. E para não ser repique, aí o cliente precisa estar cancelado há mais de 90 dias. Legal, agora ficou claro. Ficou claro, gente? Os demais... Sim. Aplicativo. Gente, a Unimed Nacional, ela tem um aplicativo que se chama Meu Plano. O que o cliente vai conseguir visualizar? Cartão digital, autorizações, guia médicos, reembolso e a telemedicina. Canais de atendimento. Eu tenho o portal do beneficiário no site. Eu tenho o WhatsApp, que é o robozinho, que é a Carol. Eu tenho a central de atendimento 24 horas, que é o 0800 942 0011. E é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Não, bacana. Não, deu para tirar tudo. Bem interessante, treinamento. Obrigada. Muito bom, Fê. Vocês Muito bom mesmo. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu acho que assim, deixa eu só ver com vocês se ficou claro com relação ao que é repique de vendas. Porque às vezes eu fiz a pergunta e aí o pessoal falou assim, não, vai ser repique. Quando a gente fala de Unimed Nacional, a Fernanda tem o absoluto já contratado pela empresa da Sabrina, certo? E aí a Fernanda saiu da empresa Sabrina e ela tem um CNPJ. E aí ela quer continuar na Unimed Nacional, então ela vai fazer o plano de saúde pela Unimed Nacional. Essa venda é considerado repique. Por quê? Eu já estou, já estava ou já estou na empresa da Sabrina, então é meu CPF, mesmo que o CNPJ seja diferente, tá bom, gente? Isso é considerado repique de vendas. Agora, se vocês pegaram lá um cliente que veio de uma cotação, que o cara mora tem a Unimed Guarulhos, porque ele residia em Guarulhos e mudou para São Paulo, aí é venda normal. A única coisa é que ele não pode estar cancelado há mais de 30 dias. Para as outras demais congêneres, como a gente já conhece, a Mil, Sul América, Bradesco, GNDI, Ameplan, São Cristóvão, é 60 dias do cancelamento para compra de carência. Foi clara? Perfeito. Todo mundo agora está com cara de entendido, não de ué. Tá assim, agora entendemos. Bom, gente, eu espero ter agregado nessa parte de vendas com vocês. Se vocês sentirem alguma dúvida, Sabrina, fico à disposição para poder ajudar. Eu vou te mandar um material do que a gente falou agora sobre isso, tá? E vou te mandar também a nossa planilha de reembolso. Não pode divulgar com eles, porque às vezes tá ali no alto da venda, né? E precisa tirar alguma coisa bem rápida. Nesse apoio que eu vou mandar, tem tudo esclarecido para eles. Tá ótimo. Obrigada, Fê. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Precisando, eu estou à disposição. Se vocês precisarem também, gente, meu WhatsApp está à disposição, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, viu? De nada. Boas vendas para nós. Para nós. Beijinho. Tchau, tchau. Boas Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.